Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos aí no segundo episódio do A igual a A, né? Eu acho que eu fiz, não lembro se foi nesse mês ou no mês passado, o primeiro episódio. Quem assistiu gostou bastante e gostaria que continuasse, né? Então, atendendo o pedido de poucos, vamos continuar com isso. Até porque eu me divirto um pouco fazendo, tá? Eu confesso que eu acho divertido. O episódio de hoje se chama Aprendendo a Ler para não ficar parecido com o Fernando Neisser. Tá? Fernando Neisser é professor de Direito Eleitoral na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Tá? Bom, você deve estar acompanhando por aí que alguns jornalistas receberam conversas vazadas da alta cúpula do Tribunal Superior Eleitoral de que do período de eleições, o ano passado inteiro também, esse ano, são 6 gigas de conversas, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acionava o TSE fora do rito, fora dos cânones do direito, para investigar membros da oposição, né? Ou seja, não havia denúncia prévia de algum conteúdo eleitoral ilícito, um conteúdo legitimamente eleitoral, ou seja, feito para a propaganda eleitoral. Não havia essa ilicitude imediata. A gente sabe que o Tribunal Superior Eleitoral ele pode, sem uma investigação policial, remover alguns conteúdos em matéria eleitoral durante as eleições, se os juízes interpretarem a existência de dolo, tá? Mas não pode ser uma censura prévia, isso tem que ter ido ao público, ter havido dolo e tem capacidade recursiva, ou seja, caso algum ministro cometa algum erro de interpretação, o que não é muito difícil, existe a capacidade da pessoa que teve seu conteúdo limado recorrer a isso. Embora a gente saiba, aqui no Brasil, nem sempre esse negócio de recorrer funciona bem, né? Às vezes até piora para a pessoa mesmo de maneira injusta. Pois bem, e saiu várias mensagens do Alexandre e de pessoas do gabinete dele dizendo coisas como, por exemplo, a Revista Oeste, ele quer investigar a Revista Oeste, ele quer pegar a Revista Oeste. Aí o relator olha, investiga, fuça a Revista Oeste inteira e fala, não encontrei nada ilícito. Aí o outro responde, usa a criatividade. Aí aparece outro assim, ele tá, nem que for para criar um e-mail falso para encaminhar os arquivos, mas tem que ser feito com pressa, que ele está muito interessado no Eduardo Bolsonaro. E coisa do gênero. Basicamente estava o maior escândalo da história da República Brasileira depois do mensalão do petróleo. Tá certo? Você fala, vai acontecer alguma coisa? Talvez. Talvez. Agora a gente sabe a verdade, que é o mais importante de tudo. Mas provavelmente não vai acontecer nada. E obviamente não ia demorar para... como se diz, pessoas aparecerem, gente dos jornais e das universidades, para defender esse tipo de conduta e dizer que é lícito, que está certo e tal. Você imagina se acontece o oposto, né? Se sei lá, se o STF fosse bolsonarista e estivesse investigando o Diário do Centro do Mundo, estivesse investigando o Haddad, o Boulos, a Tabata Amaral, a mesma estrutura, a mesma frase, só que trocando os nomes, o tamanho da balbúrdia que ia acontecer. Mas como o pessoal faz parte da patota, a gente não pode tocar a mão nas vacas sagradas, né? Vivemos numa teocracia, tá certo? E numa aristocracia que se quer democrática, e não há muito que se possa fazer, infelizmente, poucas as opções. Pois bem, aí a Folha de São Paulo teve acesso, publicou essa nojeira e a cada dia que passa está saindo mais coisa suja. E vai acontecer assim até censurarem essas coisas, né? Ou seja, a denúncia de um evento ilegal por parte do governo vai ser considerado por si só ilegal e eles vão tentar abafar o pano, abafar o caso. Então apareceu o Reinaldo de Azevedo, ou Arruinado de Azevedo, dizendo que na verdade isso não é nada demais, foi só uma fofoca entre membros do TSE. O cara que escrevia contra o PT, né?
E aí o Fernando Neisser foi entrevistado na UOL, foi entrevistado, eu não sei se foi só na UOL, mas a gente acha a matéria aqui na internet, tem um vídeo dele falando, né, o que está escrito aqui. E eu descobri que esse doutor que trabalha numa faculdade importante, ele não sabe ler, né? Por exemplo, vamos fazer um exercício aqui mental. Exercícios de leitura para sexto ano. Atividade de interpretação. Desculpa. Atividade de interpretação de texto do Harry Potter e a Câmara Secreta. Isso aqui é uma prova, tá? Que eu achei aqui, ó. O tio Walter se sentou, respirando como um rinoceronte sem fôlego e observando Harry Potter com atenção pelos cantos dos olhinhos penetrantes. O que isso significa? Que o tio Walter, que é um personagem de Harry Potter, sentou-se, né? Então ele estava em pé, aí ele sentou. Respirando como um rinoceronte, é uma metáfora, quer dizer que ele estava ofegante, sem fôlego. Observando o Harry, que é um outro personagem, então estava o Harry ali e o tio Walter está olhando ele. Com atenção, pelos cantos dos olhos penetrantes, ele está olhando assim, entendeu? Desde que Harry voltara para passar as férias de verão em casa, então ele estava na escola, ele voltou para casa, né? O tio Walter o tratava como uma bomba que fosse explodir a qualquer momento. Por que ele tratava? Outra metáfora. Por que ele tratava? Aí vai ter a oração subordinada, vai explicar. Porque Harry Potter não era um menino normal. Aliás, ele era tão anormal quanto era possível ser. Harry Potter era um bruxo que acabara de terminar o primeiro ano na escola de magia e bruxaria de Hogwarts, que era a escola onde ele estava. E os Dursley, que é a família adotiva do Harry, se sentiu infelizes. O que é infelicidade? Está triste, está desgostoso com alguma coisa, está chateado, está deprimido, de tê-lo ali nas férias. Isso não era nada comparado ao que o Harry sentia. Aí ela continuou. Harry sentia tanta falta de Hogwarts que era como se tivesse uma dor de barriga permanente. Porque quando você está com dor de barriga, você fica desconfortável. Puta que pariu, minha barriga está doendo. Interpretação de texto para sexto ano. Mas o Fernando Nacier, ele não conseguiria fazer esse exercício. Por exemplo, questão 1 lá. Harry Potter estava feliz por estar de férias na casa dos tios? Retire do texto uma frase que confirme a sua resposta. Você vai dizer não, e aí você vai pegar aquele trechinho que eu li. Do que o Harry Potter sentia falta? Né? O que o Harry Potter levou para a casa dos seus tios nas férias? Então você lê o texto inteiro ali, que tem mais um pedaço grande, tá certo? E você vai respondendo, qualquer pessoa que está assistindo consegue, mas o Fernando não consegue, o Fernando não dá conta. Por quê? Olha o que ele escreve. Reportagem dessa terça-feira, dia 13, tá? Então faz 2 dias, da Folha de São Paulo aponta a suposta irregularidade na conduta do ministro Alexandre de Moraes, que teria violado regras formais quanto à produção de provas e o envio de dados entre tribunais. Não foi isso. Na verdade, o que foi acusado na matéria de Folha de São Paulo foi... não é que ele violou regras formais de processo. Tinha um processo tramitando no STF e um paralelo tramitando no TSE. Não é que ele viola regras formais do Código Processual. Na verdade, ele comete crime de falsidade ideológica. É uma outra acusação. Produção de provas, na verdade não é produção de provas, é criação de provas. Ali ele estava pedindo para o pessoal do gabinete usar a criatividade e inventar qualquer besteira para ser colocada na generalidade do STF pelo regimento interno, você dizer que é um atentado à democracia. Então a matéria era censurada. Seja ela elementos eleitorais, ou seja, candidatos no seu direito de falar e produzir conteúdo eleitoral para sua campanha, tendo remoção de conteúdos, e outros conteúdos que não tinham nada a ver com campanha eleitoral, eram opiniões sobre eleição ou qualquer outra coisa do gênero, que estavam sendo removidos, usando a criatividade e não a lei. Sabe que não dá para usar as duas coisas ao mesmo tempo. Envio de dados entre tribunais. Sim, isso aí foi uma acusação. A matéria confunde as coisas e, com isso, leva à conclusão equivocada. Eu fico pensando, o que aconteceu com as pessoas que escreviam em português no Brasil? Eu me pergunto sobre isso. Olha que sentença redundante. A matéria confunde as coisas e, com isso, leva à conclusão equivocada. Gente, saudade do tempo que o Bruno Tolentino, o Alberto Salles, o pessoal estava vivos, né? Saudade do que não vivi, né? Fazendo jus às tatuagens imaginárias que eu tenho dos rostos dele aqui no braço.
Não há uso informal da estrutura de um tribunal, pois não há formalidade prevista para o exercício de poder de polícia que se dispõe o juiz ou ministro da função eleitoral. A gente sabe que semanticamente isso é falso, né? Então o juiz tem que dar uma ordem, essa ordem tem que ser protocolada, tem que ter um papel, um arquivo dizendo a ordem, o nome, né, a data, né, o CPF do cidadão. Quando você abre um processo no fórum, por exemplo, tem lá seu nome, seu advogado, seu endereço, né, tem o requerido, né, tem o nome do juiz, o nome do escrevente do fórum. Não pode ser feito assim, tira lá os caras e tal, e não tem nada escrito, ninguém fica sabendo do negócio. Isso acontece no Brasil. Casos em que a pessoa foi processada e o próprio advogado de defesa da pessoa não conseguia acessar o processo, tá certo? E foi descobrir sobre o que o seu cliente estava sendo processado no dia da audiência, que é quando todo mundo recolhe as provas, recolhe a fundamentação e vai defender o cliente. Então, sim, há formalidade, tá? Se esse professor da FGV... Professor universitário no Brasil é isso, tá? Professor universitário no Brasil é isso. Mas, sim, há formalidades que devem ser seguidas. Aí ele continua essa teoria bizarra dele. Trata-se de função prevista na lei, no artigo 41 da Lei 9.504 de 97. Pô, ele citou uma fonte. Que não depende de acionamento por terceiros, tem um pouco de formalidades, como a remessa de ofícios, tema tratado na reportagem. Aí ele cita aqui o trecho. O juiz eleitoral que se depara com a ilegalidade eleitoral tem o direito e o dever de tomar as devidas providências para fazer cessar as ilegalidades e levantar os dados necessários para tanto. Aí ele fala, né, do discurso contrário às instituições, e daí? E daí? O cara quer ser anarquista, qual que é o problema? Servindo de interesses antidemocráticos, sim, os anarquistas são antidemocráticos, os marxistas são antidemocráticos. Lamentável que isso ocorra, coincidentemente ou não, com o início do processo eleitoral, dando fôlego a uma discussão que tu imaginava superada. Vocês acharam que ninguém ia descobrir o que vocês estão fazendo, né, gente? É uma coisa boa, né? Aí tem os comentários, né, aqui, ó, lá, Ana Maria Schleimer. Quem está interessado em atacar o Xandão são os mesmos que têm problemas na justiça e até mesmo no STF. Eu autorizo o Xandão a chamar Glenn Greenwald e o jornalista da Folha a depor. Ela autoriza, tá? Não se deixe intimidar, Xandão. Taca-lhe pau com sua caneta nesses mentirosos genocida, nesse mentiroso genocida. Ele tá falando do autor do jornal, tá? Ele é mentiroso, genocida, tá? O Greenwald está sendo acusado de matar milhões de pessoas. Golpista e comprovadamente ladrão de joias. Começou a falar do Bolsonaro agora. A matéria foi escrita pelo Greenwald, mas culpa do Bolsonaro. Quando o processo dele chegar na sua mesa, lembre-se de todas as tentativas de intimidá-lo. Taca-lhe pau, taca-lhe pau. Cambirela. Márcio Oliveira diz, apoiadíssimo, todo o nosso apoio ao Xandão. Faltou o tio. Bom, a Folha de São Paulo agora virou um jornal de extrema direita, o Greenwald, que é progressista também, tá? Bem-vindos à extrema direita, meus amigos. Até eu que sou prodoniano faço parte dela. Então... Mas beleza, qual que é a objeção que eu tenho? Bom, é que na verdade o artigo 41 da Lei 9.504 de 30 de setembro de 97 não fala sobre isso. Esse é o grande problema, né? Muito provavelmente o Fernando Anacier, como todo grande doutor ilustre ungido pelo Sacrosanto Estado, ele tem capacidades místicas, tá? Então ele consegue ver no fundo as coisas. Sabe aquela coisa da percepção divina, que é olhar a fenomenologia de modo de captação da coisa em si, tudo num relance contínuo, porque a percepção de Deus não pode ser fragmentada, senão ela é imperfeita. Então quando ele olha para mim, ele observa toda a minha história, meu futuro, a eternidade inteira. Sabe? Então, o Fernando tem isso, né? Mas, como ele tem a edição sacrossanta da Lei 9.504, e nós não temos, a gente só tem como a gente ler a lei dos plebeus. Né? A mesma lei, só que na versão fenomênica, no sentido kantiano da palavra. Né? E o que diz a versão mortal da lei? Ela diz assim, veja bem, o que a Folha de São Paulo acusou o Xandão, né? De
acionar o TSE fora do rito, não documentar isso, tá certo? Elencar processos, sem dar o verdadeiro direito de defesa, de ampla defesa, sem invocar o indúbio pro réu, né? Na dúvida, se é inocente ou réu. Acusou, pelo histórico das mensagens, de falsificar provas, de inventar provas para condenações, seja de campanhas eleitorais, seja de coisas que tinham a ver com as eleições, mas eram opiniões, e não propriamente campanhas eleitorais. Então, o dá teu jeito, o e-mail falso porque ele quer pegar fulano de tal. Agora a gente não sabe, né, qual que é o sentido de pegar que o Alexandre usa. Pode significar tanta coisa, né? Bom entendedores entenderão. Pode dar o seu jeitinho, usa a criatividade, né? É isso. Tem algum artigo, né, no caso ele citou 41, o artigo 41 ele fala sobre o direito de um ministro do STF ou do TSE fazer isso, né? Fala, tem a revista aqui, inventa alguma coisa e despacha para o STF, né? Inventar crimes, tem alguma coisa? Vamos ler aqui, né? Artigo 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob a alegação do exercício do poder de polícia ou de... não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob a alegação de exercício de poder da polícia ou de violação de postura municipal, casos em que se deve proceder na forma prevista no artigo 40, na Lei 12.034 de 2009. Inciso 1. O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos tribunais regionais eleitorais. Aí ele acha que porque diz isso, aí o juiz pode fazer qualquer coisa. Aqui está falando? Ele poderá fazer qualquer coisa? Não. Você está dizendo que é delegado a ele tomar alguma posição. O poder de polícia se restringe... O poder de... Inciso 2 diz a limitação do poder. Está aqui embaixo. Se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia, ou seja, antes da se tornar pública, sobre o teor dos programas a serem exibidos na televisão, no rádio e na internet. Pois que torna pública se for ilegal, ou seja, se tiver suporte fático para identificação do dolo, aí você remove. Mas também não fala. E aí? Vamos ler o artigo 41A, porque às vezes ele pode ter errado, né? Ressalvado, tem o 41 e o 41A. Bom, às vezes o cara errou, vamos ver. Ressalvado o disposto no artigo 26, seus incisos constitui captação de sufrágio vedada por esta lei, o candidato doar, oferecer, promover ou integrar ao eleitor com o fim de obter o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive sob pena de multa de 1.000 a 50.000, deve ser reais aqui, não está escrito isso, a cassação do registro ou do diploma, observando o procedimento previsto no artigo 22 da lei complementar. É interessante, né? Aqui está falando sobre candidatos que oferecem cargos públicos, bens pessoais, para ganhar votos. Não está falando muito da revista, o que a revista Oeste faz quando publica uma opinião contrária ao Dias Toffoli, por exemplo, né? Ou o que a Gazeta do Povo diz contra a cultura woke, né? Contra a candidatura do Lula, por exemplo, né? Contra a prisão do Felipe Martins, né? Não tem aqui no artigo 41A nada sobre isso, nem sobre essa sacanagem política que acontece muito em município, né? E ele fala assim, não precisa de formalidade, né? Mas toda vez que a gente está lendo aqui os artigos, diz assim, observando o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar no 64, 18 de maio de 90, incluído pela Lei 9.840 de 99, olha lá, observando o procedimento incluído pela Lei 12.034 de 2009, né, incluído pela Lei 12.034 de 2009, redação dado pela Lei 12.034 de 2009, precisa ter lei, cacete, documento, né, objeto, porque não fica a palavra minha contra a sua, e não dá pra saber a verdade, porque o cara não consegue voltar no tempo a ver quando aconteceu o crime, ele precisa de prova material, ele precisa de áudio, ele precisa de print, que é
que inclusive é o que está saindo contra o STF, não a favor do STF. Né? Olha lá, aí inciso 1, para a caracterização da conduta ilícita é necessário o pedido explícito de votos. Você não precisa pedir os votos. Bastando a evidência do dolo. Se ele tem a prova do dolo, né, consistente no especial fim de agir, né, diz aqui, também incluído pela Lei 2009, ele pode caracterizar por conduta ilícita. As sanções previstas no caput implicam-se contra quem pratica atos de violência ou grave ameaça à pessoa com o fim de obter o voto, que é a droga da coerção. Né? Fala assim, se você não votar em mim, eu vou na sua casa e vou te dar um tiro. Coerção. 3. A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data de diplomação. Né? Ou seja, ele põe um limite para ajuizamento. Até aquela data você pode fazer isso. Não precisa ser hoje, precisa ser amanhã, mas até aquela data. Outra formalidade. A representação contra as condutas vedadas no caput... Não, isso aqui eu já li. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base nesses artigos é de 3 dias, apontar a data de publicação do julgamento no Diário Oficial, também incluída pela Lei 2009, ou seja, tem formalidade também, tem um limite de tempo para entrar com recurso, aonde solicitar. Isso é publicado no Diário Oficial. Vai no Diário Oficial, vê se você acha, né, essas investigações que saíram nas mensagens, vê se você acha essas investigações no Diário Oficial. Vai lá. Então, assim, se você não quer... e aí continua, tem um professor aqui, ó, da Universidade Federal, o FRRJ, diz assim, ó, acusações contra Alexandre de Moraes são parte da disputa política. E aí ele diz aqui, ó, para especialistas, suspeitas em torno da conduta do ministro partem de divisões da burguesia brasileira. Então aí entra o marxismo já, a exploração, história, luta de classe, aí começa a loucura. Não. E ele fala a mesma coisa, né, lá. Professor de Direito em relação a isso, é o Luiz Felipe Osório, tá? Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O comunicado também destaca que o TSE tem poder de polícia e, portanto, possui competência para a realização de relatórios sobre atividades ilícitas. Mas eu sei que pode realizar relatório. O que eles estão incomodados é que o relatório não era um relatório, entendeu? Eram mensagens privadas, não um relatório. Você não sabe o que é um relatório? Relatório serve para relatar, entendeu? Olha lá. Aí começa, marxismo. Onde é que o cara vai? Olha onde é que o cara vai. É sempre importante lembrar que a disputa em torno de Alexandre de Moraes e de parcela significativa da extrema-direita não acontece desde cedo, desde hoje. Pelo contrário, essas rusgas já vêm inclusive desde o governo Bolsonaro. Pelo menos da metade final do governo bolsonarista em diante, há essa disputa entre essa turma de extrema-direita e o Alexandre de Moraes. Essa disputa se dá, a meu ver, em torno da divisão que a burguesia tem aqui no Brasil. Aí ele cria uma teoria fictícia, né? Que provavelmente não é falseável, então não pode se apresentar como ciência pelo Medical Popper. Ele diz, Luiz Felipe aponta que Moraes representa uma burguesia muito próxima do chamado capital financeiro dos bancos. O que tem a ver o Moraes com os bancos? Enquanto Bolsonaro representa o capital comercial menos associado ao capital internacional. Bom, e aí dentro da teoria marxista, se o Alexandre é um burguês, o Alexandre é um explorador, né, obviamente. Agora não dá pra saber se ele é bom ou ruim dentro da teoria marxista. E assim vai sair 20 mil matérias aqui, tá? Então olha só aqui, ó. Você acha tudo. Ó. No mês de abril, ó, Moraes cita Big Techs ao defender tese na USP e diz não haver vida inteligente que sustente rede social. Então o nível deles é esse. Depois eu vou gravar um vídeo explicando as causas psicológicas dos estudantes de direito serem tão arrogantes. Mas a mensagem de hoje é a seguinte: se você não quer ficar parecido com o Fernando Narci, sei lá o nome desse cara, se você não quer ser condenado a ter que dar aula na FGV, né, que é uma faculdade relevante para a humanidade, né, não está no top 100 das melhores faculdades do mundo, né, se você não quer, né, ter a cara dele, depois você entra aí, né, no coisa e olha a cara desse cidadão, né, olha a cara desse cidadão.
né? E ele já fala bem disso aí várias vezes. Ele fala legítimo o PT usar Lula e seu capital político na propaganda eleitoral, entendeu? Aquele problema que deu com o Boulos, né, da campanha, tá, não tá nem aí, sabe? Ele escreveu um livro aqui, ó, chamado Crime e Mentira na Política. Deve ser, ó, uma maravilha, né? Deve ter vendido muito, deve ter feito congresso em Harvard para falar das grandes descobertas científicas dele. Deve ser uma maravilha, né? Então, se você não quer ficar... E aqui tem outra notícia dele que é legal também, ó. Quer ver, ó? Tá? Ah, aliás, ele já foi advogado do Lula, tá? Ele já foi advogado do Lula, tá bom? Tirar Lula das eleições seria um erro jurídico. Advogado do ex-presidente falou à Rádio Brasil de Fato que a ausência de petista seria antidemocrática, né? Então é isso, cara. A play do cara é essa, entendeu? Então, se você não quiser ficar parecido com ele, dê atenção para sua professora de português, de redação, faça o exercício de interpretação, seja alguém decente, tá bom? Senão o seu destino é isso, cara, né? Mês passado eu falei qual que vai ser seu destino se você ficar parecido com o Juan Oliveira, né? Seja em estética, seja em conhecimento. Aqui é a mesma coisa, tá? Então provavelmente o próximo vai ser sobre o Flávio Dino. Eu acho que eu vou ser preso, mas enfim. Até mais.